aqui para mais uma aulinha, hoje de língua portuguesa, hoje sempre, não é? De língua portuguesa para as turmas do segundo ano e do Se Liga, tá? Essa aula vai ser bem interessante e você vai gostar muito dessa aula, tá? E eu espero que vocês fiquem bem atentos aí para não perder nenhum detalhe desta aula. Para levar essa aula a mais pessoas, eu tenho aqui, ó, deste lado, bem pertinho aqui de mim, Midian. Midian é intérprete de Libras, língua brasileira de sinais. Ela vai tornar essa aula mais inclusiva. Muito obrigada, Midian, pela sua participação. E no chat, para verificar a participação de vocês, a professora Eli já está ali de prontidão, verificando todo mundo que já chegou, que deu bom dia, e eu vou dar o bom dia para ela junto com você aí de casa. Bom dia, professora Eli. Bom dia, professora Esté. Bom dia, turminha do segundo ano. Já estou aqui aguardando a participação dos nossos estudantes do segundo ano e vamos prestar atenção na aula de língua portuguesa. Se conecta aí com a gente, estou aguardando aqui a sua participação. Olha só, hoje eu estou com a minha mão aqui ocupada e eu acho que você já imagina que tipo de leitura eu vou fazer hoje. Olha só essa capinha aqui, bem rapidinho, tá? Para você não perder o detalhe da aula, porque iremos falar hoje de um gênero textual que surgiu a partir desses livrinhos aqui, tá? Das histórias em quadrinhos, isso mesmo. É bem interessante esse gênero textual, toda criança gosta desse gênero textual. Todo mundo se diverte, todo mundo aprende muita coisa com esse gênero textual. Mas vamos observar os detalhes desta aula, não é? Para ficar bem atento e não perder essa aula. Essa aula está sendo exibida ao vivo, TV Nova Nordeste 22.2. À tarde tem reprise. Posteriormente, essa aula vai estar lá no YouTube, no canal Educa Recife. A turma, você já sabe, não é isso? Segundo ano e Se Liga, tá? Então, presta bem atenção nesses detalhes, guarda tudo aí, anota aí. O horário da nossa aula é de 8h30. Então, marca aí o horário, não perca nenhum detalhe. O material é o Aprender Sempre, não é? Essa aula é um suporte a mais. O professor está trabalhando em sala de aula. E quando você precisar de alguma coisa a mais, você recorre para essa aula. Vai lá no YouTube, vai no repositório do aplicativo, porque já tem aí na tela, não é, o QR Code. Se você ainda não baixou o aplicativo, é hora de fazer isso, tá? Então aponta aí a câmera do seu celular para esse QR Code e não fique sem esse aplicativo, tá? Porque nele, a gente, além de ter as aulas, o repositório, a gente também tem a árvore de livros, onde você pode fazer diversas leituras. E aí, se organizou? E eu começo com esse balãozinho aí chamando a sua atenção, tá? Vamos nos organizar, a aula já vai começar, isso mesmo. Vários balões, você já viu esses balões? Tenho certeza que sim. Você sabe o que significa cada um deles? Tem balão de fala, tem de pensamento, tem de gritos, não é? Tenho certeza que você já viu esses balões, já conhece e já sabe para que cada um deles serve. Mas nessa aula a gente vai verificar mais detalhes sobre esse gênero textual, não é? Que partiu, não é? Surgiu a partir das histórias em quadrinhos. Olha só, e esses sonzinhos aí representados pela escrita, que a gente chama de onomatopeia. E aí, já viu? Bum! Sabe quando faz esse barulho assim? Bum! Que foi que aconteceu quando tem um barulho desse? Isso mesmo, uma explosão. E esse outro?
Poft! O que foi? Eita, você já deve estar falando por aí que foi alguma pancada, não é? Alguém bateu de forma estranha em alguma coisa com muita força, não foi? Isso mesmo. E esse outro? Splash! Ah, é quando você mergulha na piscina, é isso mesmo, muito bem. Você está bem atento, viu? Já está respondendo tudo antes de eu falar para você. Que interessante, mas vamos adiante. Você sabe que imagens são essas? Já, é claro, você me respondeu, não é? Antes de falar, você já estava gritando aí, dizendo que era. Muito bem, sua participação, olha, está o 10, viu? Onde encontramos esses balões? Além das histórias em quadrinhos, a gente encontra em um outro gênero textual que a gente vai conhecer hoje. Bem interessante o nome dele. E você vai pensar, por que será que esse gênero textual tem esse nome? A gente vai descobrir agora. Vamos lá? Vamos aprender mais sobre as tirinhas. Olha só, tirinhas é um gênero textual menor que eu tiro, que surgiu das histórias em quadrinhos, isso mesmo. E onde é que eu encontro a tirinha? Por que surgiu a tirinha? Qual a necessidade? É bem pequenininha ela, tá? Mas a gente consegue fazer leitura de uma história num textinho tão pequeno. A gente tem o começo, o meio e o fim. Por isso que ela tem esse nome de tirinha, porque é pequena, tá? E qual foi a necessidade de se criar a tirinha, já que é um texto tão pequeno e a gente já tem as histórias em quadrinhos? Todo mundo amava as histórias em quadrinhos. E resolveram que elas deveriam aparecer em jornais, em revistas, no seu livro didático. Então, ela teria que ser reduzida. Foi quando surgiu a ideia de reduzi-la. Então, o que é a tirinha? Eu já disse a você que ele teve origem, ele é derivado da historinha em quadrinho do HQ, não foi isso? Então, a tirinha é um gênero textual derivado das histórias em quadrinhos. É uma narrativa contada em poucos quadros, que alia o texto verbal e o não verbal, tá? Então, o texto verbal é aquele texto onde eu tenho palavras, tá? E o não verbal é onde eu tenho as expressões, é onde eu tenho o barulhinho, a onomatopeia, não é? Então, nesse tipo de gênero que é derivado das histórias em quadrinhos, olha só, eu tenho poucos quadros, porque a história não é em quadrinhos, então ele é dividido em quadrinhos, onde eu conto a história, não é? Em pedacinhos. E você observa que tem uma divisão realmente de quadrinhos, não é? De forma retangular, às vezes quadrada, não é? Tá tudo ali dividido. Vamos observar mais detalhes. Então, observe alguns detalhes na leitura, tá? Olha aí essa imagem, aí eu tenho uma história em quadrinhos, eu tenho balões de fala, eu tenho gritos, eu tenho a pessoa pensando, não é? Então, cada balão, ele tem um significado. Olha essa tirinha que eu peguei de uma revistinha que é do projeto Tamar. A gente vai fazer a leitura e você vai prestar atenção aos detalhes. A primeira coisa que a gente precisa observar é o tamanho da tirinha. Ela é uma tirinha pequena, eu tenho 4 quadrinhos aí e consigo contar uma história com apenas 4 quadrinhos. Aí eu tenho uma setinha aí apontando para você onde existe o texto não verbal. Só observando a expressão da tartaruga, eu consigo fazer a leitura. Olha só, qual é a expressão que ela tem agora? O que ela quer falar com essa carinha aí, não é? Então, aí eu tenho o texto não verbal,
onde não tem nenhuma fala, mas a expressão dela consegue me passar algo. E depois eu tenho outro assim, olha. Não deveriam ser confetes e serpentinas, olha só, no primeiro quadrinho eu preciso, aliás, no segundo, não é? Porque o primeiro tem aí Galera da Praia, tá? É o título, tá? Dessa tirinha. Aí no segundo quadrinho eu tenho a tartaruguinha assim pensando e olhando para o lixo, horrorizada ela estava. Eu já fiz a leitura sem ter nenhum texto. No outro eu tenho um texto verbal. E professora, isso mesmo, olha aqui as palavras. Dizendo, não deveriam ser confetes e serpentinas? A tartaruguinha está fazendo a pergunta para a outra tartaruga. E depois eu tenho a outra conversando, concluindo essa história, dizendo para ela que geralmente, final de festa, você sai no lixo. Que coisa triste, as pessoas jogam lixo na praia, não é? Nos mares e prejudicam as tartarugas, não é? Então tem pessoas que vai fazer comemorações, não é? No mar, na praia e no final o lixo fica lá, poluindo, não é? Esse ambiente que precisa ser preservado. Mas vamos fazer a leitura da outra tirinha e observar mais detalhes. Olha só, primeiro, de novo, eu tenho uma tirinha. Olha a quantidade de quadrinhos. 4 quadrinhos apenas, não é? Olha, 1, 2, 3, 4. E nessa aí, o interessante é que eu tenho o texto não verbal. No primeiro quadrinho, o que é que eu posso observar nesse primeiro quadrinho? Você consegue observar algum detalhe? Olha aí com atenção. No primeiro quadrinho, olha o que acontece. Essa papoula, ela está fechada, ela ainda não abriu. No segundo quadrinho, eu já observo outro detalhe. Ela está abrindo aqui, mas eu percebo que tem algo estranho acontecendo aqui. Texto não verbal novamente. Mas no último quadrinho, que é o quarto quadrinho, eu já tenho texto verbal. Aí eu tenho aqui, ó. E assim, mais uma vez, chega a nossa primavera. Então, eu tenho o surgimento das tartarugas, não é, que nasceram, né? Os ovos abriram e elas estão caminhando em direção à praia, estão saindo daquele lugar que estava apenas marcado anteriormente. E agora elas já surgem. E tem também a papoula que se abriu, não foi? Está totalmente aberta. E aqui em cima o texto verbal, onde eu uso escrita, eu tenho palavras, eu vou fazer a leitura de palavras, tá? Então, tem um texto não verbal e texto verbal. Agora, observe essa tirinha. Que tirinha legal! Presta atenção nos detalhes. Eu tenho aqui, olha, o cãozinho e o gatinho deitado por cima dele. E o que é que o gatinho faz? Simplesmente ele vai lamber o cão na hora que o cão já está dormindo. Então ele acorda, ele desperta o cãozinho e ele dá boa noite, cão. Mas o cão já estava dormindo. Não havia necessidade dele fazer isso. Olha, essa língua aí molhada, gelada, acordou o cãozinho. Sabe o que foi que o cãozinho fez? Retribuiu e fez slap. Deu uma lambida assim, bem calorosa. Olha quanta saliva eu tenho aqui. Aí eu tenho a onomatopeia, fazendo o movimento da língua, o sonzinho que poderia acontecer. E eu uso palavras para isso. E quem faz a leitura compreende muito bem. E aqui o cãozinho dá boa noite e encerrou a história. Eu tenho aí apenas 4 quadrinhos, não é? Eu tenho uma tirinha, tá? A próxima agora. Olha só nessa aí. O que será que está acontecendo? Eu tirei essa tirinha da árvore de livros. Você pode conseguir
outras tirinhas na árvore de livro. Aí eu só tenho um texto não verbal, mas eu consigo ler muito bem. No primeiro quadrinho, a menina faz mais. Ela quer mais calda no sorvete. No segundo, olha só, ela fica imaginando esta calda. Perceba que essa tirinha aí está toda desorganizada. Foi de propósito que eu fiz isso. E no terceiro quadrinho, olha só, o sorveteiro ficou abusado e espremeu mesmo a calda. Colocou bastante calda, inclusive na cabecinha da menina. No primeiro, ela estava, no último, né, que será o primeiro, ela estava pedindo calda. Mas vamos ver como é que ficou essa organização. A tirinha tem, não é, uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Para verificar essa organização da tirinha anterior, você pode acessar a árvore de livros e encontrar várias tirinhas, inclusive essa da menina, tá? Que é bem interessante. Essa menina é bem levada a ela e as tirinhas dela são bem gostosas de ler. Então, agora a gente tem os balões, não é? São diversos balões que na próxima aula a gente vai estudar cada um detalhadamente. A gente tem balão de fala, de pensamento, de explosão, de gritos, de socorro e muito mais. E os balões, eles são muito importantes porque eles indicam a fala, o pensamento, o choro, o grito, o cochicho e outras coisas mais, tá? Mas na próxima aula a gente reforça sobre eles. Aí eu tenho balão de fala, balão de pensamento, balão de cochicho quando eu estou falando bem baixinho, balão de gritos. E vamos ao desafio que você vai fazer em casa, tá? Eu vou colocar uma tirinha aí, como aquela da menina do sorvete, e você vai tentar organizá-la. Olha só. Vai organizar essa tirinha, observa os detalhes, dá pausa aí, vai no YouTube, acessa essa aula, dá pausa e veja como você pode organizar essa tirinha. Quem será o primeiro balãozinho que você vai colocar? Vou colocar o primeiro para só te ajudar. E a gente termina a nossa aula por aqui. Tchau, tchau, crianças, e até a nossa próxima aula.